outro laboratório, empolgado com as vendas do anafranil, que começaram a partir da década de 60, começou a estudar a respeito dessa patologia e no final da década de 70 e início da de 80, lançou um outro medicamento, um outro laboratório, conhecido como fluoxetina. E foi colocado à venda no início da década de 80 com o nome de Prozac, vendido até os dias de hoje. Aliás, o ano passado, a fluoxetina e o Rivotril foram os medicamentos mais vendidos no mundo, só perdendo para os anticoncepcionais. O Prozac, quando ele foi lançado no mercado, no início da década de 80, ele era um remédio muito caro. Somente pessoas que tinham muito dinheiro, somente a elite, que conseguia adquirir um medicamento desse. E ele chegou com a proposta de afastar de vez a tristeza das vidas das pessoas. Então era uma febre, uma coqueluche, era até um status, né? Tomar Prozac. Pessoas que têm depressão, elas têm uma deficiência na produção de certos hormônios cerebrais que favorecem a comunicação entre um neurônio e outro. Então, pessoa, por exemplo, com depressão, é como se um neurônio e o outro não se comunicassem muito bem. Como se desse ali, a grosso modo, um mau contato. Então, ora passa corrente, ora não passa corrente, ora passa corrente, ora não passa corrente. E isso acaba, então, provocando alguns distúrbios psicopatológicos. Daí, a medicina organicista, aquela medicina que tem uma visão exclusivamente do corpo físico, orgânico, concluiu que a causa da depressão e dos distúrbios psicopatológicos está, então, na deficiência desses hormônios. E o que é que faz, então, os medicamentos psiquiátricos? Ele estimula a produção dos hormônios cerebrais, que está faltando ali nas sinapses cerebrais. E aí, então, volta a surgir, naqueles gaps das sinapses, esses hormônios necessários para se estabelecer uma apropriada corrente elétrica. Só que a falta desses hormônios cerebrais não é a causa, também é um sintoma. Por que a pessoa deixou de produzir esses determinados hormônios tão necessários à comunicação neuronal? Também isso não é causa, não é a etiologia da doença. Então, quando você toma um medicamento, é claro que você vai ter uma melhora no seu estado psicológico, psíquico, porque você está estimulando a produção dos elementos que faltam ali no seu neurônio. Só que se você parar de tomar o medicamento, volta novamente a faltar os neurônios e surge novamente todos os sintomas. Além do que, durante o tempo, você tem que aumentar as doses do medicamento, porque eles já não são suficientes para produzir o necessário. Também, às vezes, precisam se mudar os medicamentos, porque aqueles não estão mais cumprindo o seu papel necessário. A reencarnação é uma lei natural, uma lei biológica. E é através da reencarnação que nós vamos estabelecer o nosso estudo. Todas as psicopatologias, pessoal, o que é? Depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, epilepsia, neurose obsessiva, transtorno obsessivo compulsivo. Essas são as psicopatologias mais conhecidas. Todas as psicopatologias existe um traço de caráter pré-mórbido. Explico. Existe determinado traço de caráter no indivíduo
que predispõe ele àquela psicopatologia. Mas nós estamos falando de depressão. Então existe um traço de caráter num indivíduo que predispõe ele a ter depressão. E esse traço de caráter é prepotência. Aí vocês vão dizer assim, pô, prepotência? Conheço um monte de gente prepotente que não é depressivo. Vamos entender o que é prepotência. Prepotência tem raiz no orgulho. O orgulhoso, como é que é orgulhoso? Você sabe qual é a diferença do orgulhoso e do vaidoso? Vaidade também é orgulho. Prepotência também é orgulho. Qual é a diferença do orgulhoso e do vaidoso? O orgulhoso, ele se acha mais que os outros. O vaidoso, ele quer que os outros saibam que ele é mais que os outros. E o prepotente, como que ele é? Existem certos traços de caráter, porque assim, caráter são os nossos defeitos. E personalidade? Alguém sabe o que é personalidade? A gente fala assim, a pessoa não tem personalidade. Todo mundo tem personalidade. Personalidade é como a gente usa o nosso caráter. Ou seja, personalidade é ação, atitude. Caráter, qualidades e defeitos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, vocês vão entender bem. Uma pessoa que tenha um caráter excessivamente egoísta, ele pode ter uma personalidade autoritária. E o prepotente? Esse traço de caráter negativo. O que é o prepotente? Qual a personalidade do prepotente? Prepotente, anotem. Se não tiverem caneta e lá papel, anotem na memória. Prepotente é aquela pessoa que quer tudo do seu jeito. Aí vocês vão dizer assim, todo mundo é prepotente. E é mesmo. Claro, estou falando que todo mundo é prepotente, todo mundo é orgulhoso, egoísta, invejoso, ciumento, arrogante. Todos nós somos prepotentes. De fato, somos mesmo. Mas como que cada um lida com essa situação? O prepotente é aquela pessoa, a personalidade dele é assim. O prepotente é aquela pessoa que quer tudo do jeito dela. Ou seja, ela tem dificuldade para lidar com aquilo que o contraria. Contrariedade. Como que cada um de nós que está aqui, atentos, ouvindo tudo isso, como que cada um aqui lida quando é contrariado? Desde as pequenininhas coisas até as coisas mais intensas. Estou dirigindo meu automóvel e de repente um fulano entra na minha frente, me contrariou. Fez aquilo que eu não queria que fizesse. Ou seja, algo aconteceu que não foi da forma que eu queria. Fui contrariado. Tá. E como que eu lido com isso? Como que cada um lida com isso aqui? É uma reação. Como que é a minha reação? A sua, dela? Negativa. Quanto mais dificuldade nós temos para lidar com algo que nos contraria, seja o que for, mais prepotentes nós somos. O que vocês acham que a vida faz com uma pessoa que quer tudo do seu jeito? A vida a contraria, claro. A vida não está nem aí com a gente. O que tiver que ser, vai ser. O que não tiver que ser, não vai ser. Ou seja, a vida passa em cima da gente como se fosse um trator. E o depressivo, ele vai começar a ter o quê? Ele vai começar a ter uma baixa autoestima. Uma autodesvalorização. Por quê? Ele quer as coisas do jeito dele. Vamos imaginar uma pessoa que quer algo muito. Ele acha que isso vai ser a razão da sua felicidade. Uma jovem, ela quer se casar, encontrar um rapaz que a ame, que ela ame, e ter filhos, constituir uma família. Mas se não for a programação reencarnatória dela, casar e ter filhos, mas ela deseja muito isso e ela não consegue, ela pode entrar num estado depressivo se ela for muito prepotente. Porque aí ela vai começar a achar-se impotente para ser feliz. Como se a vida lhe negasse a possibilidade de ser feliz. E vai surgir então uma sensação de fracasso muito grande. Ela vai começar com aqueles pensamentos. Olha, a vida é assim mesmo, não me dá o que eu quero, não tem saída, eu sou uma vítima, ninguém me entende, o mundo não me entende. Se eu pudesse, eu parava o mundo para descer. E é quando muitos acabam, então, dando cabo da própria vida, infelizmente. Esses são os sintomas psíquicos.
Os sintomas físicos, com a manipulação do ectoplasma, vai provocar no depressivo o cansaço, a angústia, que é a pressão no peito, o desânimo. Então está estabelecido o quadro depressivo. O que isso gera? Uma sensação de impotência. Vocês imaginam essa pessoa, analisem essa pessoa. Ela vai sentir-se muito impotente. E isso vai fazer o quê? Vai provocar mais frustração, mais raiva, e aí recomeça o ciclo. E é um ciclo interminável. Então, para que a pessoa se cure da depressão, o que nós teríamos que remover ali? O que nós teríamos que tirar ali para que a pessoa se curasse da depressão? A raiva? Se nós tirássemos a raiva ali, ela deixaria de ser depressiva? É o que então? A prepotência. Eu tenho que deixar de ser prepotente. É claro que deixar de ser prepotente eu não vou conseguir. Mas eu posso diminuir a minha prepotência. Eu posso atenuar essa minha prepotência. É só deixando de ser prepotente, é só me modificando que eu vou curar a minha doença, que não é doença, é um distúrbio de personalidade. Então eu vou deixar para vocês, para encerrar, uma receita. É uma receita para curar a depressão. É bom sempre deixar uma receitinha. O pessoal gosta de receitinha. Que nem vai no médico. Vai no médico, o médico não dá remédio, não gosta. Vou no médico bom, que esse médico não dá remédio. Então eu vou deixar para vocês uma receita, uma prescrição. É uma receita fácil. Os ingredientes são achados em qualquer lugar. São só 4 ingredientes. Se vocês usarem essa receita, eu garanto que vocês vão se livrar dos seus problemas de saúde. Sejam eles quais forem. Transformar dificuldades da vida em oportunidades de crescimento. 2. Ser brando e ser resignado sem se sentir fraco ou fracassado. 3. Querer as coisas do nosso jeito nem sempre é possível, necessário ou inteligente. 4. Quando nada der certo, perdão resolve tudo. Muito obrigado.